Porque aí a gente volta a desafiar lá, tipo, você continua sendo empresária. Sim, E aí você continuo. vai entrar nesse meio que você mesmo acabou de dar o cenário. Isso. Ele é combativo, ele é eu menos nós. Como que entra nisso? Como que consegue conciliar tudo isso? Por isso que eu acredito também que a democracia precisa ser melhor representada, né? Por exemplo, estamos falando de representatividade, pensamos como é a sociedade. 52% de mulheres, 51, 52, dependendo do local, né, e 48... E qual a representatividade? Nós não estamos lá, entende? Hoje nós temos, na Alesc, por exemplo, em Santa Catarina, são 40 vagas, são 4 mulheres. Então, nós não conseguimos chegar lá, mas a gente não chega por quê? Porque o processo de estar aqui onde eu, por exemplo, hoje estou como pré-candidata é um martírio, noites sem sono, muitas vezes pelo acúmulo de tarefas, porque a sua empresa precisa ser, né, os teus clientes precisam de ti, você continua trabalhando e conciliar a política, né? Finais de semana, por exemplo, eu não tenho mais lazer no final de semana. O meu projeto é trabalhar com as pessoas, é ouvir um, ouvir outro, visitar as pessoas, escutar o que elas precisam, criar esse ambiente de empatia, porque também o legislador não é a autoridade. O legislador é a pessoa que vai ouvir o que as pessoas precisam e pensar junto com o grupo, teoricamente, né, com inclusive outros legisladores, de que maneira resolver problemas graves da sociedade, né? Esse é o mundo ideal, né? E é para isso que a gente vai trabalhar. Então, a questão da representatividade feminina, que penso deveria... Que não tem nada a ver com aquele feminismo apenas, tem a ver com você ter... Já que, como eu penso assim, né? Não tem a ver só com a bandeira, porque eu sou mulher, eu tenho que estar lá. Não é isso. Ninguém tem que estar lá por causa do gênero, por causa da raça, por causa da cor. Tem que se estar lá porque a sociedade é diversa. Exato. E se a nossa casa legislativa só tem um tipo de representante, como é que a gente vai chegar a conseguir entender os problemas da maioria? Exato. E eu penso assim, então acho que realmente também não é só porque é mulher, é porque a gente precisa ter mais gente diferente lá dentro. Muito bem, e inclusive o seguinte, Márcia, eu quero que até pensando assim contigo, não é porque é mulher que vai fazer projeto só para mulher também. Não, muito pelo contrário. Porque assim, ó... Porque eu acho que os homens têm medo disso. Se eu colocar um monte de mulher lá, o que vai acontecer? Só vão ficar fazendo projeto de absorvente, que é essencial, gente, pelo amor de Deus. Aquele projeto é muito importante mesmo. Mas não é isso. É, na verdade, você conseguir colocar visões diferentes. Exato. Sabe que uma entidade que fez isso com maestria foi a OAB. A OAB, ela conseguiu conquistar, a gente chama de equidade né, e paridade nas suas gestões. Então, eles compõem a diretoria com 50% de mulheres e 50% de homens. Mas sabe que eu não sou favorável assim, a tão certinho? Porque assim, senão fica parecendo que é uma obrigação. E não deveria ser obrigação, deveria ser algo que é normal. Então eu vou trazer mulheres, eu vou trazer homens. A pergunta que eu te faço é a seguinte, até quando o gênero vai definir se a pessoa tem capacidade ou não para fazer alguma coisa? Aí a gente vai, o pessoal que está do outro lado vai falar, tá, mas vocês são as duas mulheres, é óbvio que vocês vão achar. Eu vou falar que o meu marido cozinha melhor que eu. Pronto, falei, meu marido cozinha muito melhor do que eu. E ele teoricamente, pela cultura, se tem que ser, a mulher é que tem que saber mais, e essas coisas não existe mais, eu acho, né? A gente está em 2022, gente, não existe mais isso. Isso é o papel que o homem faz, esse é o papel que a mulher faz. Então a política, eu estou aqui também hoje conversando com a Cissa, porque acho que a gente tem que ter uma pluralidade maior e personagens que tenham o que agregar. Exatamente. E justamente, talvez leis, logicamente, que vão sair daquela cota dos 30%, pudessem ser uma solução. Não estou dizendo que será, mas os 30% hoje, pela própria obrigação como ela é colocada, não qualifica as pessoas que vão entrar. Simplesmente são um proforme para poder a roda andar. Eu não vejo isso com bons olhos, sinceramente. Eu vejo que, eu acho que tem que ser uma coisa voluntária. Isso. Porque agora eu vou falar, tipo assim, pessoalmente, eu vou falar, por que você não entra para a política também, não se candidata, Márcia? Aí é uma questão pessoal, porque é aquilo que você acabou de falar da dificuldade, das tarefas, né? É difícil. Tu tem que largar. E é um meio que a gente, às vezes, tem alguns preconceitos, achar, poxa, mas será que eu vou conseguir chegar a contribuir em alguma coisa? Só que se a gente não entrar, se você não entrar,
a gente nunca vai conseguir essa representatividade maior. Então, acho que é um desafio, acho que a Cissa está se dispondo a fazer isso. Abre mão de muitas coisas, muitas algo coisas. Que é interessante. Então, assim, quanto mais representatividade a gente tiver, vai ser melhor para todo mundo. E uma visão que eu quero compartilhar contigo, Márcia, também. Como é que você vê um político, né? Porque eu tenho uma visão clara de que ele é um prestador de serviço público. Ele Sim. é meu funcionário, ele é seu funcionário e ele não é uma autoridade. Eu nunca me esqueço, na época que a gente fazia os eventos da Associação Empresarial, os jantares, e tinha um valor por adesão, você pagava para jantar. E aí chegava o político, né? E sentava, e comia, e ia embora. Aí o que eu fazia? Gentilmente emitia uma nota na segunda-feira posterior ao evento e deixava no gabinete da pessoa, dizendo, olha, ficou faltando o pagamento aqui do jantar. Porque assim... Ela era super mal vista nesse momento, ninguém mais queria que ela fosse convidada para nada disso, nem participasse de nada. Por que o político tem que comer de graça? Ele já não ganha o suficiente? Muitas vezes ganha mais do que muitas pessoas que trabalham. É uma história que talvez tenha que se rolar mais, pelo menos mais uns 5 podcasts para a gente falar sobre estrutura política, o que eu vejo da mesma forma que você falou. O político nada mais é que uma pessoa... Também não sou a favor desse negócio que falam aí, político não tem que receber. Meu amor, ninguém trabalha de graça, nem relógio. Então, assim, é um trabalho. Só que aí é que está o negócio. Os políticos hoje não enxergam isso como um trabalho. Então, se você enxergar que você está trabalhando em benefício das pessoas, você tem que ser remunerado por isso e você tem que ter as responsabilidades, o ônus e o bônus, como a gente fala. Imagina você poder... Então, talvez uma pessoa que vem do mercado de empresa, talvez consiga entender que não vem nada de graça, né? Entrar na política e continuar tendo a cabeça do empreendedor. Exato. É um grande desafio, com certeza, porque a gente... a máquina, né? O sistema ele é um sistema, por exemplo, que privilegia os próprios políticos que estão eleitos, porque o político que está eleito, ele já tem uma visibilidade, ele já está lá, está posto, digamos assim. Aí chega uma pessoa como a gente, né, que vem da sociedade, vem de um trabalho de voluntariado e tem que conversar, enfim, é um desafio. A gente sabe, mas a gente também tem um recado para dar com esse projeto. Né, de que, primeiro, vamos lá, se você acha que criticar é importante, e por que não fazer então? Né? Às vezes a crítica pela crítica ela não vai mudar o mundo, mas uma atitude, uma atividade, a gente já faz isso no voluntariado, mas nada supera o poder de legislar, de ter leis, de fiscalizar, de ter realmente, né, a autoridade nesse sentido, tá? De poder ajudar a fazer as coisas acontecerem e cobrar aquilo que não tá feito. Então, eu fico feliz de estar abrindo mão da minha vida pessoal, muito, muito, tá? Digo assim, horas e horas que eu poderia estar na praia, mas e daí? O que me move é o propósito, o que me move é saber que se a gente conseguir compor um espaço mais democrático, mais representativo da sociedade, criando essa empatia com as pessoas, a gente vai melhorar o mundo. Alguma coisa de bom vai sair. Quando eu vim pra cá, a única pergunta que eu tinha bolado era a final, mas eu não preciso mais fazer, porque a pergunta final ia ser por que você está fazendo isso? Mas eu acredito que dessa conversa toda que a gente teve agora, para quem tiver a paciência de nos ouvir até o final, vai conseguir entender o porquê. Então, eu espero que todo mundo, agora o meu depoimento, dê uma chance, ouçam as propostas dos candidatos, dos pré-candidatos e escolha pessoas com quem você se identifica. Procure pessoas com quem você acha que essa pessoa vai poder trazer algum benefício para você, que você acredita naquilo. E se for o caso da Cissa, que vão ter outros drops para que você possa conhecer um pouco mais do trabalho da Cissa, do que ela pensa, se você se identificar, você dê uma chance. Que é aquilo que ela falou, ela é uma cara nova, uma voz já conhecida aqui na região, mas uma cara nova para o estado inteiro de Santa Catarina, e se você se identificar, que você dê uma chance para ela. Simples assim. E que se acontecer, né, Cissa, depois mais para frente a gente retorne para ver e trazer para o pessoal tudo que você fez. É isso, a política, na verdade, é fazer e mostrar para a sociedade o que você trouxe. Exatamente. E ouvir sempre, né? Não pode parar de ouvir. Então é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui hoje. E, pessoal, acompanhe aí nas redes sociais da Cissa, que vai ter sempre muita informação para vocês.